No vídeo de hoje tem a criação de vários projetos autorais muito maneiros. Tem a Rachel do filme Blade Runner. Tem duas versões de um rosto de mulher negra com uma característica de leoa. Tem uma outra versão de um projeto de uma alienígena com uma vibe meio retrô, meio pin-up. E tem mandando uma água viva autoral no pé e fazendo um realismo preto cinza de uma Índia. Tudo isso muito mais daqui a pouquinho. Fica aí. Valeu! Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é quarta-feira, são 4 horas e 43 minutos. Eu tô chegando aqui no estúdio pra fazer uma tatuzinha, mas primeiro eu vou falar sobre o que eu fiz ontem. Ontem foi dia de fazer mais um projetinho, adiantar mais um desenho aí que eu vou tatuar no Guilherme, um cliente lá de São Paulo. Então eu vou tatuar semana que vem quando eu for lá atender a galera. E o Guilherme é tatuador, ele queria mandar um leão no pescoço. Ele me deixou bastante livre pra criar, me deu bastante liberdade, me mandou uma referenciazinha só pra eu ter uma ideia do contexto estético, mas queria que eu fizesse bem na minha abordagem, da maneira que eu achasse mais interessante. Então eu parti de uma referência anatômica, pedi pra ele tirar uma foto meio de lado ali, pra eu usar bem o espaço disponível da área do pescoço, e peguei uma foto de um leão pra poder compor nesse espaço no ângulo que eu achasse interessante. A minha prioridade foi deixar ele meio de ângulo, não totalmente de lado nem totalmente de frente, e numa pose em que ele tivesse o rosto mais na parte pra baixo aqui, de forma mais colado aqui na barba e tudo mais, não prejudicasse muito, não ficasse totalmente sobreposto. Então a prioridade do rosto dele ia estar mais visível na parte de baixo, e aí eu vim fazendo as finalizações com a ferramenta de lápis pra depois poder, né, fazer as cores, as sombras e tudo mais. O resultado é esse aí que vocês estão vendo, é um concept já mais próximo do que vai ser o resultado final mesmo. Eu tenho só que passar as linhas ali na hora que eu for fazer o stencil, mas já serviu pra eu apresentar a arte e ver o que ele acha. Eu mandei pra ele ontem, ele curtiu pra caramba. Então mais um projetinho aí aprovado, mais um que vai pra pele semana que vem, e eu vou voltar aqui nos vídeos pra mostrar tudo isso pra vocês, beleza? Então agora eu tô chegando aqui no estúdio, vou fazer mais uma tatuzinha e daqui a pouco eu mostro. Fica aí, valeu! São 11 horas e 49 da terça-feira, eu já tô aqui em casa, voltei já tem um tempinho e hoje foi dia de tatuar o pé da Débora. A Débora é uma amiga minha que queria fazer uma água viva no pé, já tem um tempo que ela queria fazer, e ela já viu outras tatuagens antigas minhas de água viva, né, por isso que ela queria fazer comigo. Recentemente, por coincidência, ela tava aqui em casa e a gente tava pintando partes aqui da minha parede, tem umas paredes todas, né, coloridas, desenhadas, grafitadas aqui. Nessa luz não dá pra ver muito bem, mas nessa aqui tem umas águas vivas em neon aqui, não dá pra ver muito nessa luz. Se eu ligar a luz negra do teto vai funcionar melhor ainda, mas eu tenho que botar a lâmpada ali. Isso tudo pra dizer que recentemente a gente tava pintando águas vivas aqui na minha parede, e aí, né, isso fez ela querer marcar logo essa ideia que ela já tinha há um tempão, e por acaso ela escolheu fazer no pé, que é no mesmo lugar que eu tenho uma água viva. Foi a minha primeira tatuagem. Quem é bem das antigas aqui do canal já deve ter visto eu falando, mostrando. Primeira vez que eu peguei uma máquina, eu tatuei meu pé e eu fiz uma água viva nele, então a gente acabou encaixando numa posição bem parecida, então bem bacana, mas é um trabalho bem mais atual. Isso me deixou bem reflexivo, né? Bacana assim, ter um fator comparativo, pensar, pô, essa é uma água viva que eu fiz no mesmo local e da minha primeira tatuagem, então segue os mesmos moldes, assim, uma interpretação mais atualizada, né? Porque reflete a minha técnica atual, meu estilo de criação atual mudou completamente. Naquela primeira lá eu tava inclusive estudando, treinando. A primeira que eu fiz é meio que baseada no estilo de um outro artista que era referência pra mim na época e tudo mais. Ainda não tinha um desenvolvimento de um estilo próprio, uma série de questões que eu fiquei refletindo a partir desse trabalho, e foi bem bacana. Então hoje a gente foi lá tatuar esse projeto que eu já tinha criado, eu mostrei aqui criando nos vídeos anteriores. Eu tracei tudo com uma liner 11 principalmente, e fiz os detalhes mais fininhos ali com uma liner 5, mas praticamente todas as linhas dela foram de liner 11, os contornos de cada tentáculo, do corpo dela de modo geral, os preenchimentos. E depois eu vim colorindo, né? Eu não sombreei, eu fiz direto na cor pra fazer essa cor bem viva que tá no projeto, que tá no desenho, sem tons de cinza ali, então eu fiz direto na cor, com uma Magnum Round 9 pra fazer os cantinhos e todas as pigmentações mais delicadinhas ali, uma variedade de tons pra deixar esse acabamento bem vivo ali, um azul royal, azul escuro, fazendo um degradê pra aquele turquesa ali, que é o verde água, e uma variação ali de magenta pra rosa, um rosa candy ali, além da variação de um laranja real, laranja bem vivo, pra um amarelo canário, que dá essa ideia de luz interna. Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa da luz quente e da luz fria, alternando ali, principalmente a luz quente sendo uma luz
coisa interna, uma luminescência própria. Até essa minha tatuagem aqui, né, da Lotus, que eu tenho aqui no pescoço, não sei se dá pra ver direito, tem essa coisa dessa luz quente interna que eu também pedi pro meu amigo Vitor Lima, que fez aqui, né, em mim. Então é uma característica bem presente no meu trabalho e é uma estética que eu curto, tanto que eu botei no meu pescoço aqui. E tem um pouco disso nesse projeto também. E é isso, esse é o resultado final que vocês estão vendo. Eu me amarrei. Faz um tempo que eu não fazia um trabalho autoral, mas simplesinho, assim, né, com uma cara de flash pra tatuar rápido. Eu tô cada vez mais curtindo fazer projetos maiores, mais complexos, fechando peças inteiras do braço. Mas é um exercício interessante, até porque eventualmente vai rolar um Flash Day lá no estúdio, acho que no fim do ano. Então eu tenho que me readaptar a esse processo de criar flash, criar tatuas mais simplesinhas e tal. Não é a minha preferência, eu admito que eu gosto de trabalhos mais complexos, porque eu consigo imprimir muito mais da minha personalidade, meu estilo, eu consigo pirar sem um limite de até onde eu posso botar ali de efeitos e tudo mais. Mas é interessante a ideia de imprimir também o meu estilo, minha personalidade em soluções mais simples, mais fáceis de resolver. E é isso, em breve, quem sabe aí até o fim do ano, alguns flashzinhos, vocês vão ver eu fazendo aí uma nova leva, beleza? Isso é só um extra aqui, com os comentários sobre a cozinha, sobre o que tá rolando, os projetos e tudo mais. E daqui a pouquinho eu volto contando mais novidades pra vocês, fica aí. São 1h18 da madrugada de quarta pra quinta-feira. Hoje eu passei o final de tarde e agora, começo da madrugada aí, trabalhando na continuação, né? Na verdade, a nova versão daquele projeto que eu mostrei eu criando na semana passada, pra Joana, que vai tatuar comigo agora, né, na semana que vem em São Paulo. Então a gente tinha feito uma amálgama ali de duas referências que ela tinha, né, de pin-up, da Betty Page e da Rachel, personagem replicante do filme Blade Runner, pra quem conhece. Elas têm um cabelo até meio parecido, assim, tem aquele rosto meio de pin-up. E ela tinha me dado essas duas referências pra gente criar em cima, e eu fiz um mix das duas, mas mais puxado pro lado da Betty Page, mais puxado pro lado da pin-up, ainda que com influências do rosto e do cabelo da Rachel do Blade Runner, né, mas ainda com essa cara mais vintage. Apesar dela ter curtido bastante o resultado, e eu também fiquei amarradão. E no final das contas, ela mudou um pouco de ideia sobre o que ela realmente queria e resolveu focar mais na Rachel, né, na personagem do Blade Runner. Ela não tinha deixado muito especificado, então eu usei referência das duas, mas ela decidiu que ela queria referenciar especificamente a Rachel. Então a gente conversou e optou por fazer exatamente a personagem mesmo, e não uma ilustração inspirada no conceito e nem nada, e sim a personagem, só que, né, com uma interpretação original minha, autoral minha. Continua sendo um projeto muito irado de fazer. Eu fui fazer essa nova versão super amarradão, porque eu amo Blade Runner também, como filme, como conceito, como estética, cultura cyberpunk, deve muito a Blade Runner. Então eu fui fazer aquela, como sempre, aquela base fotográfica ali pra eu fazer a composição, né, pra eu montar o esquema dos elementos. E eu usei três pedaços de fotos pra montar a base ali da Rachel, né, a imagem dela no rosto de um ângulo que eu queria específico, que tinha só o rosto. Uma outra foto que tinha a roupa dela, a jaqueta que ela usa ali, que eu queria colocar nessa personagem, nesse ângulo, e aí eu distorci, mudei a perspectiva pra poder encaixar ali. E uma mão que eu procurei de modelo na internet que tinha a mesma posição, na verdade, segurava o cigarro da mesma maneira que ela segura numa dessas cenas clássicas que tem aí do filme, que ela tá com o cigarro na mão cheio de fumaça. A ideia era fazer essa mesma cena, só que de um outro ângulo, pra encaixar no espaço vertical do braço, pra ficar mais charmoso, de acordo com o formato da anatomia e tudo mais. Então eu reinterpretei esse ângulo clássico aí dela fumando e trabalhei muito, principalmente nas cores, a iluminação do cigarro e no final o efeito de fumaça, que eu acho que deu um toque especial aí pra esse clima meio noir, meio retrô ali e meio sombrio que tem o Blade Runner. Então eu trabalhei bastante nessa coisa da fumaça, criar uma espécie de moldura que vai se esmaecendo. Isso vai ser um puta desafio maneiro de fazer na pele. Eu tô amarradão, tô super ansioso. O resultado é esse, eu mandei pra ela agora, tô esperando a aprovação e daqui a pouco eu conto pra vocês. Hoje eu ainda vou tentar fazer uma arte, tá meio tarde, não sei se vou conseguir, mas é uma parada relativamente mais simples. Se rolar, daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês. Valeu! Eu voltei, são 2h57 agora, ainda da madrugada, de quarta pra quinta-feira, e eu adiantei mais um pouquinho de trabalho, não muito, ou seja, eu não consegui sentar pra fazer outro desenho que eu ainda preciso fazer, eu vou deixar pra amanhã, mas eu fiz uma colagem que era um pouquinho mais simples pra esse projeto, que vai ser de realismo preto e cinza, que eu vou fazer na mão do Rodrigo, também lá em São Paulo. O Rodrigo me passa uma referência aqui de um olho, assim, que vira uma espécie de fumaça na parte de cima, e tá bem escuro, bem escurão, assim. Ele me pediu pra ser um pouquinho mais claro, então eu procurei algumas referências legais de olhos, né, que tivesse principalmente bastante sharpness, bastante nitidez nos detalhes, para os cílios ficarem bem definidos, a diferença aqui das pálpebras, dobras, as pupilas. Eu procurei um olho bem marcado para eu conseguir pegar esse mapa de sombras ali, marcar bem no stencil. Fiz uma colagem junto com uma chama, peguei uma imagem de uma chama que tem uma vibe parecida com essa fumaça
massa que ele me passou como referência, mas é um pouco mais claro e se soma melhor com os tons cinzas da pele que eu tô usando ali. E aí eu fui regulando o contraste, fui regulando um pouco das luzes, das sombras ali, dando uma pintada com alguns brushes de cinza pra deixar ele no melhor equilíbrio ali de tons de cinza, mais dramático do que uma imagem flat dessas fotos que você pega pronta aí, aumentando um pouco mais o contraste pra fazer mais sentido na pele, pra ficar mais bacana. Mandei agora pra ele dar uma olhada, vamos ver o que ele acha aí e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu! São 1h52 da madrugada aqui de quinta pra sexta-feira e hoje foi um dia bem produtivo aí. Eu aproveitei pra criar duas artes. A primeira delas é mais um autoral, mais um rosto, né, nesse estilo que eu tô fazendo aí, que tem uma base da técnica do Neutrad com algumas conceituações um pouco mais contemporâneas, um tema um pouco mais contemporâneo, algumas piras com cores que são também um pouco mais psicodélicas ou efeitos e tudo mais. Essa série aí que eu tenho feito, vocês têm visto cada vez mais rolando, então mais um trabalho que vai rolar agora nessa semana em São Paulo. Eu tô adiantando aí todos os projetinhos essa semana, fiquei em casa pra isso. E a Raquel, ela marcou comigo pra fazer uma tatuagem pra combinar com algumas outras que ela já tem. Ela já tem um rosto no bíceps, na parte interna, de uma mulher que tem uma vibe meio lunar, assim, tem uma lua ali flutuando na testa dela, e é um preto e cinza com uma corzinha, né, um tomzinho de laranja amarelado. E ela tem uma outra no outro antebraço que é uma rosa também em tons amarelos e laranjas. E aí nessa tatuagem que ela vai mandar do ombro, na parte externa, ela queria fazer uma vibe mais solar pra fazer par com a outra dela que é mais lunar, e ela queria com cores que combinassem com essas outras tatuagens, principalmente a da rosa, que já é laranja e amarelada. Então isso foi fácil, foi bem tranquilo, porque essas são as cores pra trabalhar com essa vibe solar ali. Primeiro eu parti de uma foto, né, de uma modelo afro, ou seja, que tivesse traços, né, da etnia africana ali, porque ela queria que essa personagem ela fosse uma espécie de antropomorfização de uma leoa, né, tipo, como se ela tivesse cabelos de uma juba, assim, um olhar, uma expressão de leoa. Ela não queria que eu fizesse ela com uma cara de animal, não queria deformar muito as feições humanas, mas queria que lembrasse de uma forma mais sutil, mais subjetiva. Então o que eu fiz foi não só pensar na questão da etnia, né, nos leões que serem africanos naturalmente, e também um pouco na questão da paleta, que além de ter o laranja e o amarelo para combinar com as outras tatuagens e que tem a ver com a questão solar que ela queria colocar, não sei se tem a ver com o signo dela, mas o leão é um signo de fogo, né, então tem a ver também com essa questão solar. De qualquer forma, eu usei tons também nela menos saturados desses laranjas, desses amarelos, ou seja, tons um pouco mais pastéis para remeter ao pelo da leoa. Você vê que eu fiz um cabelo não só volumoso para remeter a questão da juba e tudo mais, mas o pelo, que é esse tom meio creme ali, né, um amarelado que não é tão vibrante assim. Então eu trabalhei com esses tons mais terrosos nela, na maquiagem, mas com os elementos de laranja para dar essa vibração. Basicamente é um sombreado com tons de amarelado. Então eu me mantive uma paleta bem controlada, bem sóbria, bem sem tantas variantes assim, para fazer um pouco também de ligação, usar mais ou menos uma linguagem que se conversa com a da outra tatuagem lá do rosto dela, que é um preto e cinza com um pouquinho só de cor. Esse é o resultado final, eu fiquei amarradão no trabalho. Mais um autoral aí que vai pra pele, tô ansioso, tomara que olhe tudo direitinho. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês no vídeo da semana que vem. Mas não vai embora não, que esse aqui ainda tem mais coisa pra rolar. E logo em seguida eu fui criar a arte de um cliente que marcou agora em cima da hora pra esse sábado ali. No outro sábado eu não posso, no outro também eu já tenho coisa marcada, mas esse eu tinha deixado um pouco livre aí, já ia ser véspera da minha viagem, eu pretendo viajar domingo de manhã, então eu ia descansar. Enfim, aquelas coisas que aparecem que vale a pena, é uma tatuagem grande e é um trabalho maneiro de realismo, mais uma índia, além daquela outra que eu fiz, uma na mesma vibe, umas referências muito parecidas. E é um cliente que veio lá pelo estúdio, né, pelo Paralelo, que eles encaminharam lá pra mim, e aí vai ser esse projeto que eu vou mandar no Jean agora nesse sábado. Como ele marcou em cima da hora e é uma data próxima, então eu passei um pouco na frente aí, priorizei criar essa arte logo, pra já aprovar com ele, pra ainda ter uma sexta-feira aí de margem, se precisasse alterar alguma coisa e tal. Mandei pra ele dar uma olhada, ele curtiu bastante, então acho que é isso, acho que vai ser essa versão mesmo que a gente vai mandar pra pele. Então, segunda índia aí que eu vou mandar num intervalo pequeno de tempo, em preto cinza aí, numa vibe mais realista, tentar trabalhar um pouco mais no acabamento das texturas, detalhes dessa que eu senti que a última, apesar de ter ficado bem bacana, ainda podia ter lapidado um pouquinho mais, então vamos lá, sempre cada vez melhorando. Daqui a pouquinho eu volto, fica aí. São 11h33 do sábado. Tô aqui em casa e cheguei, já tem um tempinho no estúdio. Hoje foi um dia bem longo de tatuagem, mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o que eu fiz ontem, que eu acabei não parando pra gravar. Ontem eu fiz 2 desenhos autorais bem trabalhados, então foi um dia
bastante produtivo. O primeiro desenho devo ter demorado aí 3 horas e meia fazendo, o segundo acho que umas 5 horas, 4 horas e meia, 5. Eu todo passei mais 8, 9 horas desenhando ontem, foi bem corridão, assim, mas foi bacana. Tinha uma galera aqui em casa bebendo e tal, eu fui aproveitando a companhia e desenvolvendo bastante. E eu tinha que adiantar mais projetos. Então, tipo, esses eram os últimos que estavam pendentes dessa semana. Na verdade, o último da minha viagem agora pra São Paulo, pra levar tudo pronto, e já um da próxima semana, que eu já volto com a semana fechada de tatuagem aqui no Rio também. Então eu tenho que ir não só com os dessa semana em São Paulo prontos, como também alguns da próxima semana já adiantados, que eu não vou ter tempo de desenhar muito lá em São Paulo, e nem quando eu voltar já vou chegar tatuando aqui no Rio. O primeiro desses projetos era, na verdade, fazer uma segunda versão, refazer aquele projeto da mulher leoa lá, né? A mulher com as características que remetem a uma leoa, que eu mostrei eu criando pra Raquel aqui ainda há pouquinho. E ela curtiu aquela versão que eu tinha mandado, mas ela sentiu falta dela ter uma pegada mais selvagem, no sentido de ter, por exemplo, o cabelo um pouco mais solto. Ela achou que tava muito caído, assim, muito próximo ao rosto. Ela queria um cabelo mais volumoso. Ela pediu pra eu, tipo, caprichar nessa parte, assim, uma parada meio black e tal. Eu fui pra uma outra referência, de uma outra modelo pra fazer essa base. E uma outra coisa também é que ela queria que tivesse um ar mais selvagem, até pelo fato de que, tipo, essa minha primeira versão, ela tava com uma roupa, dá um quê mais urbano, assim, visual dela e tal. Então eu fui pra uma vibe mais selva mesmo, assim. Eu não botei nada desenhado aqui no colo dela, porque a ideia que a gente teve, na verdade, era fazer uma mistura com uma paisagem. Eu tenho uma série de projetos autorais nessa pegada, né? Uma coisa que eu já venho explorando enquanto linguagem, de fazer essa transparência com o cenário dentro do corpo, dentro da cabeça. E eu mostrei isso pra ela, ela viu isso quando ela me falou que ela queria trabalhar com o amanhecer, ela me mostrou uma referência lá de um pôr do sol. Eu falei, cara, então eu tenho essa série aqui, essas abordagens que eu tenho feito, ela curtiu esse caminho, eu acho que se encaixava muito com o que ela queria, de botar o sol como um elemento. Então, diferente da versão anterior, o sol deixa de ser um elemento ornamental, que tava como símbolo ali, e ele passa a estar integrado com uma paisagem. Então, tipo, eu deixei um espaço aqui no colo dela para fazer essa transição, essa transparência mesmo, com uma paisagem de montanhas, com o céu no degradê de nuvens e tal, e esses tons aí de sol nascente. E aí fui esboçando, né, e me empolguei bastante na questão volumétrica dela. Eu gostei bastante de como eu solucionei a geografia ali do rosto, planificando em áreas mais simplificadas e as luzes, principalmente porque a ideia é que se o sol tá nascendo aqui, ele tá projetando a luz de baixo pra cima. Então eu botei essa luz dourada embaixo do queixo, embaixo do nariz, aqui um pouco embaixo da sobrancelha, e pegando por baixo dos cachos de cabelos, assim, dando uma impressão mais enfática da tridimensionalidade desse objeto. Gostei bastante dessa brincadeira, eu já mandei pra ela, ela curtiu. Então essa é a versão que vai pra pele, essa é a versão aprovada. A outra tá disponível, se alguém curtir pra tatuar ali, vou postar lá no meu Instagram e tal. E aí ontem foi o dia de aproveitar e fazer as segundas versões, né, já que eu tava nesse embalo. É um projeto que eu vou fazer quando eu voltar aqui no Rio, é na Vanessa. Eu mostrei alguns vídeos atrás eu criando uma garota alienígena. Ela queria uma garota alienígena com uma vibe meio retrô, meio pin-up, segurando aquelas arminhas bem antigas, bem retrozinha, aquela arminha de raio redondinha clássica, com um disco voador atrás. Eu fiz esse projeto pra ela e ela tinha me pedido pra tentar uma versão com ela com cabelo mais volumoso também. Eu tinha optado por botar ela com cabelo curto na primeira versão pra poder trabalhar o cenário atrás, dentro do limite, do espaço da composição que eu tinha. Mas a gente sacrificou a possibilidade de ter um cenário atrás em prol de deixar o cabelo dela um pouco maior, mais volumoso. E ela também tinha perguntado se podia ter uma pele com outros tons. Eu tinha botado verde, porque até a pele dela, por ser mais morena, nesse tom de verde ainda ia sobressair mais, principalmente que é um verde mais vibrante. Mas aí a gente conversando, ela queria principalmente ir para esse caminho mais lilás, mais azul ali. Então eu fiz uma experiência com esses tons, tentei achar uma maneira com que eles pudessem funcionar na pele dela, especialmente ressaltando essas áreas de sombra e de luz, criando uma diferenciação ali o suficiente. Então eu usei o lilás como área de sombra, já que ele fica mais apagadinho na pele, ele fica menos vibrante, e botei o verde água, né, o que seria aquele turquesa, como uma luz artificial que vai ficar bem mais vibrante. Então acho que eu vou conseguir fazer esse jogo aí na hora de colorir. Então eu fiz uma nova versão, mesma vibe do anterior e tal, uma roupa meio metálica ali, meio prateada, que ela tinha me pedido como se fosse um body, não um maiô, de umas referências lá que ela não me passou, e o resultado final é esse aí que vocês estão vendo, mais uma versãozinha. Então é como se fosse de um planeta diferente do anterior, não sei. Eu curti bastante também o resultado. Agora é bem bacana isso, né, fazer uma outra versão. Lógico que tem toda uma questão de retrabalho, isso acontece de vez em quando, mas faz parte, especialmente quando parte do nosso trabalho é conseguir entender direitinho o que o cliente quer, trocar essa ideia pra não ficar nenhuma lacuna. Mas às vezes realmente acontece, e é muito bacana, eu acho legal trazer pra mostrar aqui, porque mesmo dependendo de como você aborda, mesmo quando isso rola, pode ser positivo. Primeiro que você cria variações em cima do mesmo tema, especialmente no fato de eu estar trabalhando com a minha própria linguagem, com o meu estilo, e aí eu consigo exercer
exercitar mais essa linguagem. E eu criei um acervo com uma coleção e tudo mais. Então agora, se algum desses outros desenhos, por exemplo, que ficaram disponíveis forem tatuar, eu vou ter 2 tatuagens no portfólio de uma mesma coleção, de uma mesma linguagem, em cima do mesmo assunto. Isso é bem interessante. Bom, e isso foi o dia de ontem, que eu fiquei em casa só adiantando vários projetos. Hoje foi dia de tatuar. Essa tatuagem surgiu em cima da hora. Eu tinha deixado o sábado vago porque era véspera da viagem, amanhã eu viajo cedo, então eu ia descansar um pouquinho. Mas surgiu uma tatuagem que nem daria pra marcar no outro dia, porque o Jean, que é o cliente, ele não ia poder. No outro sábado eu já tinha a agenda ocupada, e na outra ele não ia poder, e aí não ia ter uma data tão próxima que seria possível. Então eu fiz esse encaixezinho ali, resolvi que eu ia me desgastar um pouquinho mais hoje, mas valeu super a pena, porque era um projetão, então foi bem legal. A ideia dele era fazer uma Índia, um realismo preto e cinza. Eu fiz um projeto parecido com esse, nesse mesmo estilo, há pouco tempo atrás, mostrei também aqui eu tatuando. E aí eu fiz então uma colagem pra ele, ainda bem que não era um desenho, porque senão realmente não seria possível, não ia dar tempo de criar. Mas como era uma colagem, um pouco mais simples aí, com base fotográfica, eu fiz no Photoshop, mandei pra ele aprovar isso ontem. E hoje a gente já foi chegar lá pra tatuar. Fiz o decalque rapidinho ali, usei a impressora de decalque pra mapear o stencil direitinho e jogar na pele dele. E separei os tons que eu uso pra esse tipo de trabalho. Além do próprio preto, 2 tons de Sumi 3, o Sumi médio da Viper, e o Sumi 5, que é o Sumi mais claro da Viper. Eu tô pra adquirir o Sumi 2 ou 1, que são os mais escuros, porque eu quero ter uma paleta um pouquinho mais completa de tonalidades, eu quero experimentar esses mais escuros. Mas eu fiz com esses, além disso, um pouquinho de diluente ali do lado, se eu precisasse fazer alguma troca, alguma limpeza ou clarear, escurecer um pouquinho mais algum. Usei uma variedade grande de pontas nesse trabalho. Eu usei pra sombrear e fazer os volumes ali, as sombras. Uma Magnum Round 9, uma Magnum Round 13 e uma Magnum Round 23. A 23 pra fazer os esfumaçados mais largos, mais uniformes. Ela deixa muito mais uniforme pela quantidade de agulhas. E aí pra fazer sombreado de leve do rosto, com sombra bem clarinho, da mão, principalmente pra tecido, pra pele, eu uso bastante os mais largos quando é possível. E os menores, os mais curtinhos ali pra fazer os detalhes menores, pra fazer texturinha e tudo mais. Então cabelo, os mestres de cabelo eu faço fiz só com a 9, às vezes eu uso a 7. Também usei uma bucha de 15, uma RS15 pra fazer texturas mais redondinhas, mais fininhas, mas ainda com uma certa espessura pra dar texturizada, pra fazer sombreadinhos delicados, e uma liner 3 pra fazer detalhezinhos de tecido bem fininho, bem delicadinho, mas não pra usar a linha, né, e sim pra enfatizar alguns hard airs, algumas texturas e tal. Então esse foi o set que eu usei nesse projeto. Demorou, foi bem trabalhoso, a gente foi por partes ali, deve ter durado mais ou menos umas 6 horas de tatuagem. E é isso, esse é o resultado final que vocês estão vendo aí na tela. Essa foi a última tatuzinha da semana, amanhã eu vou viajar, então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu mostro tudo como foi a viagem pra vocês, beleza? Muito obrigado pela audiência, não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, e é isso, até a próxima, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.